Cada 6 meses nós estamos aqui e ver vocês todos é realmente um refrigério para nosso espírito. Nos sentimos em casa aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês. Pedro e eu nos sentimos em casa aqui. Estamos em família. Então a gente não precisa de muito formalismo, não. A gente já vai direto para os assuntos que o Senhor colocou no nosso coração. Na verdade, tem muitas coisas queimando no nosso coração, ardendo. Então, eu vou dar o início, depois o Pedro, daí dá o corpo e completa. Desde a partida do nosso amado irmão Dong, o Senhor tem nos conduzido de uma maneira além do que nós podemos imaginar. Nós jamais imaginaríamos que seria assim. Na verdade, estávamos desesperados e não sabíamos como seria o nosso futuro. Eu creio que tudo isso tem a ver com a oração de todos vocês e também o apoio de vocês, a cooperação de vocês. Vocês são verdadeiramente cooperadores no Senhor. Eu falo tanto dos irmãos como das irmãs. E para mim, é uma coisa tremenda ver nessas reuniões de lideranças, irmãos e irmãs. Olhando bem assim, tem quase tanto irmão, talvez mais irmãs que irmãos até, viu? É maravilhoso isso. Então, desde então, começamos a apresentar trios de palavras, encargos. O primeiro trio que veio para nós foi o quê? Lembra ou não? Inclusão, entusiasmo e excelência. E nós começamos a enveredar por aí. Em nosso serviço, começamos a praticar mais a inclusão. Incluímos as irmãs, incluímos os jovens, incluímos todos os irmãos que querem servir, dando oportunidade a todos. E também, não é só inclusão, também é incluir e capacitar, aperfeiçoar. Esse é o caminho que Deus nos deu. Porque você pode incluir, mas se não capacitar, as pessoas se sentem incapazes de levar a cabo a comissão. A segunda palavra-chave foi entusiasmo. Ter paixão pelo que você faz. Irmãos, você ama a vida da igreja? Eu amo a vida da igreja. Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Quando eu estou aqui falando a palavra de Deus, estou envolvido com a palavra de Deus, eu sou outra pessoa. Louvado seja o Senhor. Então precisamos ter paixão. Você precisa gostar do que você faz. E hoje, irmãos, as coisas das quais a gente gosta não é tanto coisas, não são tarefas. Para fazer parte da liderança, nós precisamos gostar de pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. E esse é o grande segredo. Mais do que nunca na vida da igreja, nós estamos hoje envolvidos com pessoas. Por exemplo, qual é uma das práticas mais abençoadas que nós estamos tendo hoje? É a comportagem dinâmica. É sair à rua, para rua. E orar com as pessoas. Posso orar por você? Nós tivemos na quinta-feira passada, na quarta-feira passada em São Carlos. Se reuniram lá umas 80 pessoas dos cooperadores da região 8B. Convidamos o Pedro, o André. Então estivemos lá o Pedro, o André, Miguel e eu. Os irmãos observaram que talvez fora da conferência internacional seria a única vez que os 4 estariam juntos. Para nós foi muito significativo aquilo. E daí nós tivemos na terça-feira de noite um jantar. Daí na quarta-feira tomamos café no hotel e fomos para o local. Daí, depois do café, daí um dos irmãos cooperadores chegou atrasado para o café. Ele estava trabalhando no alimento diário. Daí eu fui lá dar um abraço nele e tudo. E daí um dos garçons, ele é camaronês, estava servindo. Irmão, eu estou praticando o que
os irmãos estão falando. O que a gente prega, nós estamos praticando. Daí eu deixei escapar. Ele estava lá com os pratos, tudo. Eu disse, eu posso orar por você? Pronto, deixou escapar, tem que orar agora, né? Então, claro. Daí ele segurou os pratos e eu orei por ele. Daí, peguei um jornal, coloquei o meu telefone, meu nome, e coloquei o número de telefone do irmão responsável do cooperador de São Carlos. Eu falei, esse é meu telefone, você pode ligar para mim, se precisar. E aqui é o irmão do São Carlos. Eu gostaria que você fosse, chamasse ele e fosse nos visitar. Então, eu conheço vocês. Eu conheço esse César que está aqui, mas eu conheço mais aquele outra pessoa. Qual é o nome dele? Daí, falei, Zezinho, não, outra pessoa. Martinelli. Ele está sempre me convidando. Eu moro do lado do salão de vocês. Coincidência ou o quê? Falou assim, ele sempre me convidou, eu nunca fui. Agora que você orou por mim, eu vou. Algo tão simples, irmãos. Daí eu saí e falei com os irmãos, é muita coincidência. A pessoa por quem eu orei mora do lado do local. E diz que vai. Então, irmãos, entusiasmo. Nós temos que ter entusiasmo. E o que ganha as pessoas muitas vezes, irmão, não é tanto o que você fala. É o seu entusiasmo, a sua paixão pelas pessoas, o amor que você sente pelas pessoas. É isso que ganha as pessoas. Os irmãos de quem você cuida, os irmãos do seu grupo familiar, as pessoas que estão na rua. E o terceiro item é excelência. Fazer tudo da melhor maneira possível. Não empurrar com a barriga, mas fazer com excelência. Estamos fazendo para quem? Para o Senhor. Não é para o irmão fulano, o irmão Beltrano, é para o Senhor que a gente está fazendo. Bom, vocês são as lideranças daqui. Daí, nas vezes seguintes que a gente veio aqui, a gente apresentou outro trio. Que eu sinto que é uma área em que nós tínhamos muitas deficiências e que estamos procurando corrigir. E que é muito importante para o bom andamento do serviço do Senhor e para o bom andamento do avanço do ministério da Nova Aliança. Qual é esse trio? É que nós que somos líderes, nós que estamos na liderança, precisamos aprender a fazer 3 coisas. Primeiro, comunicação. Nós precisamos aprender. Hoje, irmãos, tudo é comunicação. Nós estamos numa guerra, nós somos o exército de Israel. Nós somos um exército engajado, comprometido e focado. Está vendo? De novo 3 palavras. De novo 3 palavras. Isso aqui é a nossa atitude. Eu sou um soldado engajado. Que tal repetir comigo? Eu sou um soldado comprometido. Eu sou um soldado focado. Amém? Então, no exército, pelo menos antigamente, até hoje é assim. Inclusive, quando morava nos Estados Unidos, eu trabalhei na indústria aeroespacial e eu participei do projeto Guerra nas Estrelas. Os satélites norte-americanos com os computadores de comunicação tinham que ser resistentes à radiação. Porque na Guerra nas Estrelas vem um satélite russo com uma bomba nuclear dentro, faz explodir a bomba nuclear do lado de um satélite norte-americano. E daí o que acontece? O computador lá tem que resistir à radiação. Porque o que o inimigo procura fazer é cortar a nossa comunicação. Então, antigamente, na guerra, se procurava cortar a comunicação das linhas inimigas. Então, nós temos que ter uma boa comunicação. E a comunicação, esse termo, em nossa linguagem espiritual, é o quê? É comunhão. Então, nós temos que ter uma boa comunicação. Especialmente nós, os líderes. Nós recebemos algo, o encargo, a visão. Irmãos, é nossa responsabilidade passar isso para a igreja. Talvez você não se sinta que é um bom comunicador. Mas você está na liderança, você precisa aprender a administrar. Daí você se assessora com irmãos que são bons comunicadores. Passar um encargo. Muitas vezes o encargo nós recebemos, o encargo morre na localidade. Precisamos passar os encargos, a visão. Por exemplo, no dia 20 de outubro, o que vai ter no dia 20 de outubro? Fala bem alto. Que bom, que bom. Então nós temos que saber comunicar isso para a igreja, para que todo mundo fique sabendo. Amém? Segundo item, que nós precisamos corrigir e melhorar cada vez mais na liderança, é
articulação, que na nossa linguagem espiritual é coordenação. Vocês moram em Brasília, né? Aqui é a capital da articulação. Articulação política, né? Nós não queremos envolver a articulação política, mas nós precisamos aprender a articular. Até quero ensinar uma musiquinha para vocês. Articular, eu preciso articular. Articular, eu preciso articular. Tá vendo? Tá bom. Voltando a sério. Precisamos articular entre os irmãos, para que as coisas andem. Se não houver articulador, e eu vou dizer uma coisa, por isso que vocês irmãs estão aqui. Vocês irmãs são excelentes articuladoras. Articular é comunicar aqui, falar ali, daí juntar as pontas e as coisas, que nem um rolamento, uma engrenagem, as coisas começam a se mexer. Eu não vou gastar muito tempo. E o último é executar. Nós falhamos muito na execução. Isso os irmãos têm falado no nosso meio. O irmão Jobson tem falado muito sobre isso. Ele fala muito da parte da capacitação. A gente falou também muitas vezes, nós tivemos muitas iniciativas e pouquíssimas acabativas. A gente começa algo, não consegue terminar. Mas graças ao Senhor as coisas estão mudando. As coisas agora estão sendo executadas. Então nós precisamos aprender a executar o encargo que Deus nos deu. Formar equipes, não é trabalhar sozinho. Nós precisamos ter equipes das lideranças, trabalhar juntos para que as coisas sejam executadas e nós tenhamos resultados. O fim, o objetivo de uma boa execução é ter resultados. Nós não queremos ser o time do México nas Copas do Mundo. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Ser heróicos, fazer de tudo, mas no final não tem resultado. Tá certo? Bom, hoje à noite eu falei apresentar mais 3 pontos para vocês. Primeiro, nós que estamos na liderança, tendo em vista o que o Senhor tem nos encarregado e o sentimento que nós temos tido, e o Pedro tem falado muito sobre isso, é que nós estamos na reta final. Nós estamos na reta final. Hoje eu recebi um vídeo com entrevistas de candidatos a primeiro-ministro em Israel. Tem o Netanyahu e tem o seu concorrente, seu adversário. Esse, o adversário dele, fez uma promessa que se ele for eleito, vai reconstruir o 3º templo. Irmãos, as coisas estão andando. Nós não temos mais muito tempo. E o Pedro tem falado muito isso nas mensagens dele. Se surgir o 3º templo, irmãos, as coisas vão estourar já. Nós não sabemos como vai ser. Nós não temos tempo a perder. Por isso que nós precisamos estar engajados, comprometidos e focados. Não nos distrair. 1 Coríntios fala, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Irmãos, vamos deixar todas as distrações de lado. Vamos estar focados em Cristo e a igreja. Estar focados em Cristo e este crucificado. Estar focado em Cristo e a sua cruz. Então eu quero, para terminar, falar 3 pontos aos quais eu sinto que nesta fase, na reta final, nós precisamos prestar bastante atenção. Todos vocês são líderes, fazem parte da liderança. Muitos de vocês servem na localidade, e outros servem na micro-região, e outros servem em regiões maiores. De qualquer maneira, vocês que estão aqui não são irmãos comuns, vocês são irmãos que estão envolvidos com a obra do Senhor. Então tem 3 coisas às quais precisamos dar atenção. Primeiro,
os princípios que governam o nosso serviço. Muitas vezes essas coisas você não consegue observar, ler em livros, mas vem da sua experiência. Eu vou dar um testemunho pessoal. Eu aprendi a grande maioria dos princípios espirituais que governam a obra do Senhor, estando com o irmão Dong. Vendo como ele faz as coisas, daí eu perguntava, irmão Dong, por que foi feito desse jeito? Daí ele passava os princípios. Então eu sinto que nessa questão, os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas, nós precisamos ajudar os mais novos. Nós temos muitos jovens que estão sendo incluídos no serviço do Senhor. E eu pulo de alegria por causa disso. Mas os mais velhos precisam dedicar algum tempo. Eu vou usar esse termo para mentorear os mais novos. Passar para eles a experiência de vocês. Onde vocês tropeçaram, onde vocês fracassaram, onde vocês caíram no buraco. Alertá-los, não vão por aqui. Aqui tem uma armadilha, aqui tem um buraco. Porque no tempo do fim, irmão, nós precisamos acelerar as coisas. Nós não podemos repetir os mesmos erros. E os mais novos, se apeguem, se grudem aos irmãos mais velhos, mais experientes, observando como eles fazem as coisas, aprendendo com eles os princípios de coordenação. Há muitos problemas na coordenação. Princípios de autoridade, princípio de submissão, princípio no manuseio das finanças da igreja, da obra do Senhor. Princípios nas operações, nas execuções. Segundo item, a palavra. Mais do que nunca, nós precisamos dar muita atenção à palavra. E para isso eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Nós temos que deixar de lado, abandonar, realmente pedir para o Senhor forças para deixar de lado a nossa passividade. A passividade ainda é muito grande. A indiferença, o desinteresse. Nós queremos que a palavra caia no nosso colo. Eu participei da conferência e ouvi, amém. Se eu não participei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Hoje não tem mais desculpa, irmãos. A quem muito é dado, muito se lhe exigirá. Deus deu para hoje, para nós na igreja, uma das maiores ferramentas que nós temos tido. É o Instituto Vida para Todos. Todas as mensagens são postadas 2, 3 dias depois. Todas as mensagens da conferência já estão postadas. Mensagens de Ribeirão Preto já estão postadas. Em vídeo, HD e em áudio. Essa mensagem será transmitida ao vivo amanhã. Conferência aqui. E 1 ou 2 dias depois já estará no mensagem das conferências. Nós temos que separar tempo. Especialmente nós da liderança. Ou você é líder ou você não é líder. Se você é líder, você precisa estar atualizado com o que o Senhor está falando hoje. Você precisa assistir. Se tiver tempo, assista o vídeo. Se não tiver tempo para assistir, para ficar sentado e assistir, baixe o MP3. Quando está fazendo exercício, caminhadas. E façam exercícios, viu, irmãos? E quando estiverem dirigindo, toque o MP3 para pelo menos se atualizar, para saber o que o Senhor está falando hoje. E a palavra é de 2 categorias. Precisamos prestar muita atenção. E nós precisamos nos dedicar nas 2 categorias da palavra. A primeira categoria da palavra é a palavra fundamental. É a palavra que é chamada na Bíblia as verdades do Evangelho. É a palavra que a Bíblia identifica como o ensinamento dos apóstolos. Todos nós precisamos conhecer isso. Isso está nos livros. Todos os livros que nós temos. Os estudos vida. Os livros. Com relação aos livros, irmão, nós precisamos de orientações. Hoje à noite temos muito tempo. Talvez um dia precisamos falar um pouco. Não é ler qualquer livro. Eu vou falar uma coisa meio arriscada, tá? Mesmo o livro do Watchman Nee. Não é qualquer livro de Watchman Nee. Os livros do Watchman Nee serviram sua era. Algumas delas transcendem a era. São atuais até hoje. Mas muitos
já serviram só a sua era. Hoje, de acordo com a luz e a prática que o Senhor nos deu, já não se aplica tanto. Os irmãos, se você se ofende com isso, eu sinto muito, mas essa, irmãos, é o que está acontecendo. Essa é uma orientação preciosa. Se você pegar essa orientação, você vai... Mesma coisa, livros do Witness Lee. Tem muitas coisas que ele fez como laboratório. Mas os estudos vida dele são excelentes, mas tem algumas partes que também passaram pela prova do tempo. Quer dizer, já não se aplica tanto. Mas livros como A Economia de Deus, A Economia Divina, são livros com validade para sempre. Isso que eu chamo de palavra fundamental. Todos vocês têm que conhecer o nosso estudo que fizemos de Romanos. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Com bastante temor e tremor, eu quero dizer isso. Senhor, me permita falar isso. O estudo que nós demos de Romanos, no alimento diário, o Senhor nos deu mais luz do que nós tivemos no passado. Nós avançamos muito. E até hoje, irmãos, mesmo agora, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a maneira como foi falada, a aplicação, é uma palavra, irmãos, tem nova luz. O Pedro tem falado, vocês vão ficar, eu não quero fazer um spoiler alert, mas nessa conferência ela tem uma palavra muito, muito especial. Estamos abrindo picadas, novas fronteiras. O Senhor está revelando coisas novas para nós. Então, nós precisamos todos, se você é um líder, você precisa separar um tempo para se constituir da palavra fundamental. Você precisa saber o que é a redenção de Cristo, o que é a propiciação. Você precisa saber o que é justificação, o que é reconciliação. Não é doutrina, irmãos. É a verdade e a sua experiência e a aplicação prática. Se só é doutrina, não muda a vida de ninguém. Mas quando você tem essa palavra viva, constituída em você, e você tem a experiência, isso muda vidas. E a primeira vida que vai mudar é a sua vida. Depois você vai conseguir mudar a vida de outros. Depois a palavra sobre a santificação. Tem um versículo que fala em Hebreus. E sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Daí tem a transformação, conformação, glorificação. Glorificação? Pedro vai falar sobre esse assunto. Glorificação? Nós temos certas ideias que nós aprendemos no passado. Mas o Senhor está dando nova luz. Tudo isso é a palavra fundamental. Então não tem tempo a perder. Tem que diminuir um pouquinho o tempo no seu WhatsApp, no seu celular, gastar um pouco mais de tempo na palavra do Senhor. Isso é um desafio ou não é para vocês? É difícil para vocês? É difícil, porque hoje a grande commodity que nós temos, problema é o tempo. Então você tem que saber administrar seu tempo. Bom, a segunda parte da palavra é a palavra profética. A palavra que nos orienta hoje. Dá uma direção para nós. A palavra fundamental não muda. No tempo dos apóstolos era assim, no tempo de Martinho Lutero ele restaurou a palavra fundamental, a justificação pela fé e assim por diante. Essa palavra fundamental tem pouca variação, pode o Senhor atualizar-nos, dar-nos mais luz, mas a palavra fundamental é permanente. Agora a palavra profética depende do tempo. A cada era, a cada momento, Deus tem uma direção para o seu povo. E a direção que o Senhor está dando para o seu povo hoje, para nós, Ele é a nuvem que está sobre o nosso acampamento. Nós estamos seguindo a nuvem que é o Espírito hoje. Quando a nuvem se levanta, nós devemos levantar o acampamento. Quando a nuvem para, nós também paramos. De dia Ele é a nuvem, de noite Ele é a coluna de fogo. Então essa palavra profética é a palavra que dá direção. Ah, mas tenho lido outros livros de outros autores. Ninguém aqui está proibindo você de ler livros de outros autores.
Mas eu tenho que tomar certo cuidado para não se distrair. Qual é o foco deles? Qual é a meta deles? Muitas são informações boas, mas não é a palavra profética do Senhor para nós hoje. O Senhor hoje, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Deus me guarde em falar essa palavra. Não é arrogância, não é orgulho, com muita humildade, temor e tremor eu falo isso. Nós somos um grupo muito especial do povo de Deus. Nós temos uma identidade muito especial. E Deus deu para nós uma comissão muito especial. Ontem de manhã eu falei com muitos pastores, no café da manhã com pastores, no Conselho de Pastores de Americana. Ontem à noite, dei uma palestra sobre o livro que foi lançado. Você está preparado para o fim? E tinha muitos pastores na palestra. Mais de 150 livros para assinar. Fiquei quase 2 horas assinando o livro ontem. Uma festa, os irmãos das diferentes igrejas evangélicas, estava todo mundo lá. Eu falei, quem é o povo hoje? Ouça, liga a televisão, ouça. Quem é o povo hoje que está preocupado com a volta do Senhor? Me diga. Alguém está preocupado com a volta do Senhor? Você ouve alguma pregação hoje sobre a volta do Senhor? Vamos nos preparar, vamos nos apressar a vinda do Senhor. Alguém fala isso? Eu falei para os pastores, para lideranças, que estavam lá nessas reuniões. Eu disse, você como pastor, você como líder, você não está aqui só para curar as pessoas, dar o bem-estar físico, bem-estar financeiro, para eles viverem uma vida boa aqui na terra, tendo como foco o imediatismo, a superficialidade. A missão que Deus quer dar para você é preparar o povo de Deus para a vinda do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para preparar-nos para a volta do Senhor. Nós queremos apressar a volta do Senhor. E o Senhor só vai voltar quando a igreja estiver madura. O Senhor só vai voltar quando o corpo de Cristo estiver edificado e quando a noiva estiver pronta. Essa é a nossa missão. E essa missão o Senhor deu para nós. Você pode ler muitos livros, mas não é essa a missão. O nosso foco é esse. Hoje é preparar o filho varão e preparar o deserto. Então, deem atenção, irmãos, para a palavra profética que o Senhor está falando hoje. Eu não tenho nada contra outros hinos, outras mensagens, mas eu fico um pouco triste quando nos WhatsApp os irmãos ficam gastando muito tempo enviando a mensagem de outros. O pastor tal, e dá a impressão que não valoriza muito o que é falado na vida da igreja. E o último item dos 3. Primeiro é princípio, segundo é a palavra fundamental é a palavra profética. E o terceiro é a prática. A prática. E a prática é o uso das ferramentas que o Senhor nos deu. E nisso nós temos que aprender a ter excelência, a ser hábeis, habilidosos em aprender a usar as ferramentas. Comportagem dinâmica. Todos nós devemos ter experiência em orar com as pessoas. Apresentar livros, apresentar o jornal. Não é obrigatório, não estamos impondo nada, irmão. Nós não queremos traumatizar ninguém. É espontâneo, mas se você é um líder, você precisa ter alguma experiência. Talvez você não tenha tempo de ficar todo o tempo fazendo isso. Nós temos para isso os cobertores de elite que vão fazer isso. Mas pelo menos nós devemos ter experiência e saber como funciona para poder orientar os irmãos. Nós temos hoje os grupos familiares. Muita atenção tem que ser dada aos grupos familiares. Existe o que eu chamo de cadeia reprodutiva, cadeia de multiplicação. Começa com a comportagem dinâmica. Você pode orar, as igrejas oram por milhares de pessoas, milhões de livros vão ser colocados. Mas se não tiver o próximo ponto da cadeia de multiplicação, é quando uma cadeia de produção quebrou uma máquina, todo o processo de produção para. Então, na cadeia de multiplicação, o primeiro é o evangelismo dinâmico, a comportagem dinâmica. O segundo ponto, para absorver as pessoas novas, são os grupos familiares.
Tem exceções, graças ao Senhor tem vários casos de exceções. Pessoas que se convertem na oração e já vêm para o local. Vários casos assim, graças ao Senhor. Uma irmã, recentemente, ficou feliz demais. Falou que orou na rua pela pessoa, era uma mulher, ela já está reunindo e já participou da conferência e já saiu para orar por outras pessoas. É isso que a gente quer hoje. E o terceiro, daí tem que cuidar bem dos grupos familiares. Nós ainda estamos em laboratório, mas os grupos familiares têm aqueles grupos antigos, né, de muito tempo atrás, são irmãos preciosos, foram fiéis até hoje. Se os irmãos querem continuar ainda naquele modelo antigo, não vamos mexer. Estão lá fiéis. Vamos tentar, queridos irmãos, dinamizar mais nossos grupos familiares, com prazos para multiplicação. É cuidado e multiplicação. Esse foi o encargo do irmão Dong. Tem até aquele hino. Quando o número de irmãos chegar até 12, está na hora de se multiplicar. Lembra? E o próximo item nessa cadeia são as reuniões grandes. Nós temos que tornar as reuniões grandes desfrutáveis. Com o louvor divino, com oração, com uma palavra não muito longa, com a linguagem que as pessoas conseguem entender. Também voltada não só para dentro, mas voltada para fora, que as pessoas que nos visitem já sentem, esse é o meu lugar. E no final tem uma oração a favor deles, as pessoas se sentem curadas emocionalmente, sentem curadas fisicamente. E daí tem outras ferramentas auxiliares. O Expolivro, graças ao Senhor. O Ministério de Mulheres. O Avança Jovem. Vocês todos já ouviram, não tenho tempo, eu vou ter que parar aqui. Tá, irmãos? Ou seja, queridos irmãos, a nossa responsabilidade é grande. Então, esses 3 últimos itens, eu sinto que é de extrema importância. Princípios espirituais, a palavra e a prática. As ferramentas práticas. Deus nos abençoe. Tenham bastante comunhão, irmãos. Estamos nisso juntos. Não é mais alguém fazendo algo separadamente. As igrejas do DF, do entorno, todas as igrejas aqui da região 1, vamos caminhar juntos com as outras igrejas. E onde tiver bênção, vamos lá visitar. Vamos lá visitar para aprender. Não precisamos reinventar a roda. Amém? Pedro? Realmente nós fomos bastante agraciados por Deus, como o amado irmão Esdra nos deu na introdução, que após a partida do servo do Senhor, irmão Dong, o Senhor não tem nos deixado na mão, e o Senhor tem nos assistido e tem falado conosco. Isso que é mais importante. E a palavra não tem cessado no nosso meio. E como ele disse, um dos pontos que ele mencionou é a palavra. A palavra é essencial no nosso meio, né? E a palavra, a palavra principal, ela tem 2 aspectos, como Ezra explicou. Um é o ensinamento dos apóstolos, que é ensinar as verdades, e essas verdades são fundamentais. Essas verdades não mudam com o tempo, né? Mas algumas palavras sobre a prática podem mudar com o tempo. Algumas palavras de outra natureza pode ficar desatualizado com o tempo. Mas as verdades básicas, fundamentais, não mudam. Mas, por outro lado, há a palavra profética. A palavra profética, ela é uma palavra, talvez não seja primeiramente preocupada em ensino, como um mestre para fundamentar as verdades, mas é uma palavra de direção, é uma palavra que não nos deixe
ficarmos perdidos. É como uma candeia, a luz da candeia que brilha numa noite escura e nós sabemos qual a direção tomar, né? Então essa é a palavra profética, e essa palavra profética, irmãos, graças a Deus, não tem nos faltado. Nós temos direção, né? E a palavra de ensino é de acordo com a palavra profética. Não sei se vocês entendem, o Senhor dá a palavra profética, dá a palavra de direção, e quem ensina, ensina o que o profeta falou e fundamenta, tá? Então, graças ao Senhor, nós temos, o Senhor assim fez o arranjo, nós temos uma boa parceria entre mim e o Esdras, né? E o Senhor tem me dado algumas palavras de direção, e o Esdras, ele logo vem atrás, me ajuda a fundamentar, me ajuda a trazer, né, pavimentar a direção dada, né? Então essa parceria tem produzido muito fruto, e as igrejas estão passando uma boa fase. Vários irmãos têm me falado que as igrejas estão passando, pelo menos os que de cada região falam para mim que a sua região está passando um momento melhor de todos os tempos. Então, irmão, nós estamos muito contentes porque o Senhor não tem nos deixado sem palavra, né? Mas, nessa conferência em Brasília, eu quero dizer para vocês, mesmo com toda essa bênção que o Senhor nos deu até hoje, a nossa prática precisa avançar mais. Ainda o que ganhamos até hoje vai ser insuficiente para atender a necessidade até a volta do Senhor. Talvez amanhã e depois de amanhã vocês vão entender um pouco melhor porque eu estou falando isso, mas eu vou antecipar, como o irmão Ezra já disse, eu vou dizer para vocês que nós estamos num momento muito especial, porque nós estamos, a meu ver, estamos na reta final. E para essa reta final, nós não podemos permanecer vendo as coisas de Deus pela nossa mente natural. Não sei se você sabe que a nossa mente, ela é muito limitada, a nossa consciência é muito limitada pela mente, pelo cérebro. E o nosso cérebro ainda é uma coisa terrena, ainda uma coisa física. Então, muitas vezes o cérebro pode nos limitar. Nós que crescemos dentro desse corpo físico, nós vemos as coisas a partir desse corpo físico, e tudo que nós vimos desde o nosso nascimento, crescimento, e nós vemos as coisas por meio desse corpo físico, por meio desses olhos, né, materiais, nós enxergamos tudo nessa dimensão física, nessa dimensão material. Mas para a obra de Deus avançar nessa reta final, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos enxergar as coisas na área espiritual. Precisamos transcender a limitação da nossa mente, a limitação do nosso cérebro. Nós começarmos a usar mais o Espírito, usar mais a nossa fé, para nós começarmos a ver as coisas não da dimensão física, mas da dimensão celestial e da dimensão espiritual. Aí, irmãos, nós vamos conseguir atender a necessidade nessa reta final. Suponhamos que seja verdade o que o Ezra acabou de falar, que o terceiro templo seja construído em pouco tempo, em alguns anos. Isso significa, irmãos, que o fim já está aí. Já está aí. Ainda tem muita coisa para Deus trabalhar entre nós. Então, graças a Deus, isso vou
talvez falar amanhã, depois de amanhã, não vou detalhar agora. Mas, eu quero dizer para vocês, é por isso que nessa conferência que passamos, na Estância Árvore da Vida, Deus tem nos feito algumas definições fundamentais. Primeira definição: o ministério é único. Não há 2 ministérios, 3 ministérios fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma só. E o ministério que Deus levantou é para fazer a vontade de Deus, para levar a cabo aquilo que Deus planejou desde a eternidade passada. Então, se a vontade de Deus é uma só, o seu plano é um só. Ele não pode ter 2 ministérios ou 3 ministérios. Portanto, irmãos, você precisa, de uma vez por todas, ter essa convicção. Você está no único ministério de Deus. Watchman Nee foi um homem usado por Deus para restaurar algumas verdades. Irmão Lee foi usado por Deus para restaurar algumas verdades. Mas nós não somos do ministério do Watchman Nee, nem do ministério de Wayne Denzil. Nós somos do único ministério da Nova Aliança. Porque esse único ministério já estava no coração de Deus desde a eternidade passada. E no tempo, começou com Jesus Cristo. E após a sua morte e ressurreição, ele gerou a igreja. E ao gerar a igreja, ele mandou poder, ele rogou ao Pai para que o Pai derramasse o Espírito, o poder lá do alto, para que a igreja recebesse o poder do alto para poder executar o ministério. E esse ministério vem desde o dia do Pentecostes e não parou até agora. E agora cabe a nós, na nossa era, executar a nossa parte. Eu quero acreditar, irmãos, que sejamos os últimos. Eu quero acreditar, pelo menos eu tenho essa esperança. Já disse algumas vezes lá na estância, eu espero com a colaboração de vocês, a gente apressar a volta do Senhor, ainda ver o Senhor vivo. Irmão Dong tinha essa esperança, mas ele não pôde ver o Senhor vivo, mas ele já está no seio do Senhor, de Abraão. Mas eu ainda tenho esperança, porque eu percebo que nós estamos na reta final. Portanto, irmãos, esse fundamento é importante. Se alguém perguntar para você, de que ministério você é? Você vai falar, eu sou do único ministério que há na Bíblia, que é o ministério da Nova Aliança. E esse ministério também é um ministério do Espírito e da vida. Esse ministério, é um ministério cheio de glória, para produzir glória nos filhos de Deus. E outro ponto importante é de que linha ministerial você pertence. A que linha ministerial você pertence? Nós aprendemos, muitos de nós aprendemos no passado, que há uma linha ministerial de Jerusalém, uma linha ministerial de Antioquia. E a gente dizia muitas vezes que nós somos da linha de Antioquia. Irmãos, mas o Senhor nos corrigiu. Não há uma linha de Jerusalém e a outra linha de Antioquia. É a mesma linha ministerial. É outro ponto que você e eu precisamos ter convicção. Desde aquela linha ministerial que começou na liderança de Pedro, representando os 12 apóstolos, e Pedro levando esse ministério adiante com tanta ousadia, não é? Tanta, como é que eu diria, intrepidez, ele não tinha medo, não é isso? Mesmo ameaçados em não pregar em nome de Jesus, ele falava como podemos antes obedecer a homens
do que obedecer a Deus. Eles continuaram a pregar o nome de Jesus. Só que chegou um ponto em que bateram de frente com o governo de Israel. Então, eles não tinham mais como seguir nesse ministério. Aí o Espírito preparou Saulo e esse ministério passou para Antioquia. Então, é prosseguimento. A mesma linha ministerial que veio de Jerusalém desviou-se pela Antioquia para alcançar os gentios. Porque se dependesse de Jerusalém, era muito difícil, quase remota a possibilidade de que eles pregassem o evangelho para os gentios. Eles consideram os gentios como impuros. Nem sequer chegava a conversar com eles, ou comer junto com eles, ou morar com eles, nunca. Mas o Senhor, o Espírito fez um trabalho, e os desviou para Antioquia e abriu a porta para os gentios. E Paulo fez um excelente trabalho, trabalhando em toda a Galácia, Macedônia, Grécia, e ele queria expandir para a Espanha o evangelho, mas o Espírito não permitiu. Mas ele fez um bom trabalho em Éfeso. E João, após a morte de Paulo, João foi enviado pelo Espírito Santo para Éfeso, para dar continuidade a essa única linha ministerial. E João trabalhou até ele morrer de velhice. Mas João 21 prova que João era o único ministro cujo ministério não terminava com a morte dele. Porque o Senhor disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Falando para Pedro. Então, o ministério de João não termina com a morte de João. Isso mostra, irmãos, que nós estamos na linha ministerial de João hoje. Começando com Pedro e os 11, mais 11 apóstolos, continuando com Paulo, depois deu sequência, João deu sequência, e hoje nós estamos no ministério de João. Eu considero, irmão Lee, foi um dos que melhor representou o ministério de Paulo. Ele foi um que entrou a fundo no ministério de Paulo. Mas o ministério de Paulo precisava do ministério de João. E eu considero que o irmão Dong foi o melhor representante do ministério de João. Que nos introduziu, todos nós, ao ministério de João. E o ministério de João que vai trazer o Senhor de volta. O ministério de Paulo foi tremendo. Ele recebeu revelação diretamente de Deus. Ele conheceu a economia de Deus como nunca, como ninguém. Mas precisava das palavras de João, ou as palavras que João registrou, porque João foi testemunha ocular de acompanhar Jesus e ouvir as palavras de Jesus. O que ele escreveu, tanto nas suas epístolas, como no Evangelho de João, ninguém consegue fazer, porque ele acompanhou. E aquelas palavras, irmãos, são mais profundas ainda do que as palavras de Paulo. E são nessas palavras, irmãos, que eu quero dizer para vocês que nós vamos entrar agora para essa nova etapa. Você precisa ver isso. Nós vamos entrar nisso. Aí, depois da linha ministerial, nós falamos sobre o único foco. Por que eu usei esse título? Porque na 1 Coríntios, Paulo dizia, né? Vocês, coríntios, vocês tinham preferências. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram em Jesus. Então, não foque
em homens. Vocês é que são importantes. Vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Não sei se os irmãos entenderam. O nosso foco tem que estar na igreja. O nosso foco tem que estar na obra de Deus sendo realizada. Não sei como explicar para vocês. Você tem que sair um pouco do seu cérebro limitado. Por exemplo, eu preciso realizar um trabalho, uma tarefa. E o meu corpo é usado então para realizar uma tarefa. Certo ou não? Realizo um trabalho, realizo uma tarefa. E depois, será que os meus membros vão discutir entre si quem foi mais usado para executar essa tarefa ou quem foi menos usado? E os que não foram usados têm ciúmes do que mais foi usado? Mas na igreja acontece assim. Nós não somos membros do corpo de Cristo? Isso é porque nosso foco está no homem. Nosso foco está no indivíduo. Nós precisamos focar, irmão, no trabalho que Deus quer realizar. Deus quer realizar um trabalho e vamos todos nós, como membros do corpo de Cristo, realizar esse trabalho. Não importa quem fez mais, quem fez menos. Cada um tem o seu papel na igreja, cada um tem sua função no corpo. É ou não é? Eu espero que vocês consigam entender, porque eu estou tentando puxar vocês para fora dessa cabeça tridimensional, desse cérebro cartesiano. Então venham um pouco como Deus vê as coisas. Só que cada um veja como edifica. Não é só fazer a obra de Deus. Todo servo de Deus parece que faz a obra de Deus, mas tem que ver como fazer. Se é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Então até isso é minha preocupação. Se alguém usa madeira, feno e palha, eu vou me preocupar. Porque vai causar dano à obra de Deus. Mas se alguém for usado por Deus, edificar com ouro, prata e preciosa, eu vou ficar muito contente. Não vou ficar chateado porque não fui usado. Não, se alguém foi usado para executar a obra de Deus com ouro, prata e preciosa, irmãos, eu fico contente porque é o corpo que fez. Não há ciúmes, não há contendas, não há quem fez mais, quem fez menos, quem é mais capaz, quem é menos capaz. Essas coisas todas estão na mente cartesiana. Até o dia de hoje nós vivemos assim, todo mundo na mente cartesiana. Tem que sair dessa mente cartesiana. Tem que viver no espírito. Ver as coisas do lado espiritual. Senhor Jesus. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu acho que eu estou ficando louco, viu? Como eu disse lá na estância, né? Eu estou ficando louco, porque estou vendo as coisas de outro ângulo, né? Senhor Jesus. E por fim, o Senhor, o que Ele tem para nós, é muito mais do que você possa imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem ideia. Você talvez saiba apenas uns 1% a 5% no máximo. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós. Então nós estamos tentando passar para vocês, pouco a pouco. E o Senhor quer nos introduzir nele mesmo. Ele quer nos introduzir em Deus. Essa é a nova definição da glorificação. A glorificação
A santificação visa nos saturar com o elemento santo de Deus, nos encher da própria natureza de Deus, própria vida de Deus. Sabe por quê? Porque Deus deseja nos levar para Ele mesmo. Mas como Deus, que é santo, vai reagir quando eu for levado a Ele, tendo elementos não santos? Vocês já me imaginaram ou não? Oh Senhor, tenha misericórdia, dá uma chance para mim, não é isso? Abre uma exceção, deixe-me também ir até Deus. Deus poderia até abrir uma exceção, mas você chega lá, como um corpo estranho, vai ser rejeitado. Você, quando recebe um corpo estranho no seu corpo, o seu corpo rejeita. Rejeita ou não rejeita? Então imagina você que não for santificado. Por isso que Hebreus 12, 14 diz o quê? Vamos abrir a Bíblia. Hebreus 12, 14. Todos viram? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, mas abre uma exceção. Eu não consegui terminar minha santificação. Deixe-me também entrar em Deus. Deus vai dizer, você pode até entrar, mas você vai ser rejeitado. Lembra quando o Senhor fala assim? Naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome? Nós não fizemos a obra em teu nome? O Senhor vai falar, na verdade, eu não vos conheci. Quer dizer, se você não for totalmente santificado, não tem como Deus te conhecer. Esse conhecer é aprovar, é aceitar, é acolher. Deus não tem como nos acolher. Por isso, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, depois do processo de santificação vem a glorificação. E a glorificação, a nova definição de glorificação, talvez amanhã vocês vão ter maior clareza. A nova definição da glorificação que eu vou redefinir, né, é o processo, depois de santificado, nós sermos colocados em Deus. É muito para você, né? Mas essa é a verdade. Deus quer nos glorificar. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos deixar isso tudo para amanhã. Não vou entrar mais em detalhes, senão, né? Amanhã a gente fala na sequência, ficará mais claro. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, tudo vai acontecer de acordo com a palavra profética. Você vai dizer, mas quando que eu vou conseguir a minha santificação? Quando que eu vou conseguir a minha glorificação? Eu vou dizer para você, irmão, de um lado é uma busca pessoal, mas por outro lado é uma busca coletiva. Deus não vai receber indivíduos para dentro dele. Deus vai receber o seu corpo. Primeiramente os vencedores para dentro dele mesmo. Depois, no final do milênio, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém, ele vai receber todos para dentro dele mesmo. Então não é indivíduos que vão entrar em Deus, mas nós coletivamente. Por isso, irmãos, até coletivamente precisamos seguir a paz com todos. Como nós vamos... Não, mas peraí, Senhor, eu fui santificado, agora quero ser glorificado. Aí o Senhor vai perguntar, e como é que está a sua relação com os irmãos? Ah, mas aí é outra questão. Não me dou bem com os irmãos, mas é outra questão.
Mas aqui diz, segui a paz com todos. Por quê? Porque nós temos que entrar todos em paz em Deus. Se nós entrarmos ainda divididos, nós entramos ainda com problemas entre nós, não tem como entrar em Deus também. Por isso que Deus precisa trabalhar em nós na unidade. Eu falo amanhã, eu estou antecipando muito. A unidade. Vamos ser mais um. Não é a unidade que nós conhecemos até o dia de hoje. Isso já não será mais suficiente. Nós precisamos, irmão, trabalhar mais, nos aperfeiçoar mais na unidade. Nós vamos ser mais um. Mas como? A palavra. Você vai dizer, Senhor, mas está muito difícil, eu não sei como chegar lá. Cada vez mais elevado o padrão. Eu não sei como chegar lá. Não se preocupe. É reconhecer a palavra que vem de Deus. Durante esse percurso até a volta do Senhor, se nós realmente estivermos na reta final, Deus vai nos dar a sua palavra na hora certa. E se nós ouvirmos essa palavra como vindo da parte de Deus e a praticarmos, irmão, nós vamos chegar lá. Acredite na palavra que, conforme a necessidade, Deus vai nos dar. Então, irmãos, a palavra, como Esdra disse, a palavra constitui um elemento crucial, essencial, para Deus terminar de fazer o seu trabalho entre nós. E como você sabe que a palavra vem de Deus? Quando essa palavra tem confirmação. Esse tempo todo você não viu confirmação da palavra do Senhor? A palavra profética que o Senhor tem nos dado não tem vindo com confirmação? A comportagem dinâmica não tem vindo com confirmação? Posso orar por você, que o Esdra acabou de dizer, um garçom que ele contatou, orou, quer reunir, mora do lado do local de reuniões da igreja de São Carlos. Entre tantos garçons, por que ele orou por aquele? Você não vê nisso a confirmação do Senhor? Você não vê nisso sinal, prodígio e milagres que o Senhor está fazendo só para confirmar a sua palavra profética? Quantas pessoas contactadas pelos comportores dinâmicos e quantas pessoas que as igrejas estão praticando? Quantos suicídios nós temos evitado? Essa semana recebi de um comportor que orou por uma moça. Essa moça agradeceu tanto e mostrou o que estava escrito no celular dela. Ela dizia assim, o irmão leu, o comportor leu: é triste eu viver a cada dia pensando na morte. Eu vou me matar hoje. Está escrito no celular dela. Irmãos, quem que faz isso? Quantos empregos foram achados na oração? Posso orar por você? Sem falar no trabalho que esses livros estão fazendo, ainda nós vamos colher mais tarde. Então, irmãos, a palavra profética está sendo confirmada. Ou não? Quando nós, em setembro do ano passado, na sala de comunhão, os cooperadores foram unânimes de que nós tínhamos que restaurar o projeto Expo Livro. Mas não sabíamos como. Porque se voltar a comprar ônibus, reformar, e depois de alguns anos terá que refugar aqueles ônibus, fica muito caro, o custo é muito alto para nós. Então nós pensamos naquelas carretas, naquela carreta era uma só, que uma empresa não estava mais usando, e nós propomos 160 mil por uma carreta. E essa empresa não aceitou. Mas quando começamos a orar, quando começamos a ter comunhão de que o projeto Expo Livro precisava voltar,
Em dezembro, nós já tínhamos essas 3 carretas, 30 mil cada uma. Isso é ou não é um milagre? É ou não é um prodígio? Sinal que seguem a palavra. Portanto, irmãos, nós temos mais do que a confirmação. Avança Jovem começou com um grupo de alguns jovens, meia dúzia de gatos pingados, de Maranhão, desesperados para ganharem mais jovens. Eles começaram a orar, começaram a ser um com a palavra profética, começaram a por fé e exercitar o Espírito, cheio do Espírito Santo, alinhados com a direção do Senhor, da palavra. O Senhor começou a abençoá-los. E hoje já é uma realidade em várias regiões. Com poucos jovens, de repente já está com 100, 200, 300 jovens. Irmãos, quem é que faz isso? É o Senhor. Os grupos familiares que o Ezra mencionou, também várias igrejas estão praticando. Esses grupos familiares, de repente, em São Paulo nós temos um distrito que começou com 3 grupos familiares. Hoje já se multiplicou em 7 e já estão estudando para mais 2, são 9. Em pouco tempo, isso é coisa de 1 ano e meio no máximo. De 2, 3 grupos para 7 a 9 grupos familiares. E todos alegres, expandindo, crescendo. Por isso, irmãos, o Senhor quer voltar rápido. Se nós ouvimos a palavra, cremos que essa palavra vem de Deus. Como começou comportagem dinâmica? Como começou Avança Jovem? É crendo na palavra profética. E sendo simples e obedientes à palavra profética, as coisas acontecem. Não invente muita coisa. Seja simples. Que o Senhor honra, porque é uma questão espiritual. Não é capacidade humana. Não é o que o homem pode fazer. A obra de Deus ninguém consegue fazer, senão o próprio Deus faz. Então, irmãos, estamos mais do que provados de que a palavra vai nos levar até lá. Eu só vou falar isso essa noite, tá? Eu espero que vocês deem mais valor ainda à palavra profética, conforme o Esdras encorajou vocês, né, a ouvir, acompanhar todas as mensagens, porque está, ó Senhor Jesus. Eu queria ler com vocês um testemunho que uma irmã escreveu para outras irmãs. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ler aqui para vocês, ó. Uma irmã escreveu para outras irmãs. Há 4 anos, eu decidi me apegar à palavra profética com todas as minhas forças. 4 anos. Decidi sair do banco de espectadora, viver Cristo e a igreja e praticar a palavra. E desde então, a minha vida tem prosperado em todos os aspectos. Nunca nem jamais sonhei viver o que tenho vivido. Mas Deus fez a minha vida prosperar por crer na palavra dos profetas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu desafio você a fazer o mesmo. Creia nas palavras dos profetas. Creia no que está sendo falado e pratique sem questionar. Eu tenho absoluta certeza de que por causa da sua obediência, você vivenciará milagres. A sua vida vai prosperar. Quem acredita nisso? Estou falando que você não terá problemas? Claro que não. Estou falando que em meio às tribulações do dia a dia, apegado à palavra profética, sua vida será transformada e da sua família também. Tantas palavras inefáveis, ricas
e com direção foram faladas nessa conferência. Por isso, não espere o alimento diário chegar para começar a ruminar. Não espere 3 ou 6 meses para poder desfrutar dessa palavra só quando o alimento diário chegar em suas mãos. Essa palavra profética tem mudado a vida de tantas pessoas, incluindo a minha. Essa palavra pode mudar a sua vida hoje. Então, rumine, ouça com fé cada mensagem dada. Deixe que cada nutriente da palavra se torne parte do seu ser. Uma semana que você deixa de se atualizar, você já está desatualizado de tão rápida que a revelação vem. É isso mesmo ou não? Eu encorajo você a ouvir, reouvir, quantas vezes você precisar. As mensagens estão no site www.mensagensdasconferencias.com.br e aguarde que os milagres aparecerão. Irmãos, eu deixo essa carta para reflexão de vocês. Vamos amar essa palavra. Irmãos, a coisa que nós temos de mais precioso, irmão Dong nos deixou, foi para o Senhor, fez o seu trabalho. Mas, irmãos, a palavra continua conosco, continua no nosso meio. É ela que nos dá direção, é ela que vai nos levar até chegar lá. A percorrer essa reta final é a parte mais difícil. Irmãos, eu vou dizer, com o nosso equipamento espiritual, até hoje, não vai ser suficiente para essa reta final. Por isso nós precisamos nos preparar, a nos aprofundar, preparar para essa reta final. É isso que eu quero dizer para você. Viva mais no Espírito. Não se limite pela mente, não se limite pela doutrina, né? Mas exercite o Espírito, exercite a fé, para você conseguir enxergar as coisas de Deus como elas são. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado, amém.